É isso aí, pessoal. Eu sou o Matheus Medeiros, seu professor de História. Você já assistiu as duas outras aulas, Juscelino e Jânio. Vamos para João Goulart. João Goulart, quando o Jânio renuncia, ele estava onde? Então, quer dizer, já ficou aquela aura de um sujeito comunista que ia tomar o poder, né? Ele faz, na volta para o Brasil, outros tempos, algumas escalas em alguns lugares, porque a situação no Brasil ficou tensa. O Jânio simplesmente abdicou, ou melhor, renunciou, né? E o João Goulart ainda na China voltando para cá, para o Brasil. E o Jânio, ou melhor, o Jango, o João Goulart, o Goularzão, ele vai para o Uruguai, antes de vir para cá, encontra o Tancredo Neves. Tancredo Neves fala para ele, ó, nós estamos com um negócio aqui, uma união pela liberdade, né? Uma união. Vamos fazer o seguinte, você, ao invés de chegar e já tomar o poder, porque está em polvorosa o Brasil, já começou umas agitações, começou alguma coisa assim, né? O que vai acontecer? Olha ali, que os comunistas estão aí e tal, né? Ninguém no poder ali. O Tancredo Neves fala para ele assim, faz o seguinte, vamos estabelecer um parlamento, né? Vamos fazer um sistema parlamentarista e depois você assume então o poder como presidente. A gente dá uma satisfação aqui para a sociedade, para os políticos e tal, e vamos por aí, né? Ele contava também com a ajuda do Leonel Brizola, né? Que também estava ajudando a orquestrar e organizar, né? A permanência no poder do João Goulart. Né? Tanto que Leonel Brizola, junto com o Tancredo Neves e, lógico, sobre a figura do João Goulart, lançaram a campanha da legalidade, né? Dizendo que ele era o presidente legal, não dava para passar por cima disso, por cima da Constituição. E essa campanha colou, né? Certo fato. Então, parlamentarismo, a união pela legalidade, eles começam então a falar, gente, ó, vamos lá, ele é o nosso presidente, né? Eles realizam um plebiscito, esse plebiscito é favorável, volta então o nosso querido Jango, ele volta, o nosso João Goulart, a ser o presidente do Brasil, né? Eu não sei, gente, eu só consigo imaginar aqui, tá? E imaginar não deve ser pecado. Ele voltou ao poder com muita sede, né? Ele resolve então governar por decretos, já começa a fazer alguns decretos, dar algumas declarações. Não se esqueça do pano de fundo, não se esqueça do contexto mundial, tá? A gente está falando de coisas frias aqui, palavras, mas na verdade tem um contexto, tem um clima, tá? Então, neste momento, ele começa a lançar os seus planos de governo, por assim dizer, tá? Reformas de base. Ele disse assim, segundo o nosso querido João Goulart, o Brasil precisava ser organizado na base. Tá? Coisas principais, prioritárias, precisam ser organizadas. Uma delas era o quê? Reforma agrária, pessoal. Reforma agrária o que é? Pegar terras, né, que o Estado vai entender como improdutivas, tomar posse dessas terras, ou comprá-las por um preço justo, e distribuir para pessoas que querem trabalhar no campo. Existe aqui um grupo que está militando essa ideia, né? Um grupo de camponeses brasileiros organizados que hoje deram origem ao MST, sim, dos movimentos sem terras. Naquele momento, essa liga de agricultores e pessoas do campo forçavam essa ideia de que isso era necessário. E o João Goulart fez isso. Pessoal, isso é uma ideia da desapropriação de terras que vai fazer com que todo mundo olhe para um sujeito que é já à esquerda, que vai visitar a China como um indivíduo extremamente perigoso em relação ao que pensa o mundo. Imagine os Estados Unidos. E, gente, quando vocês pensarem nesse período, tirem um pouco da emoção, porque as pessoas costumam falar, os Estados Unidos, você vê que interferiu. Era no mundo todo. Tanto os soviéticos interferiam aqui de forma real, certo? Com investimento e financiamento de grupos aqui, e os Estados Unidos influenciavam políticos dentro dos países em que interessava para eles não perderem. E eles faziam isso também no Brasil. Agora percebam, nosso presidente com esse namoro, com esses países aí, comunistas, né? Os Estados Unidos olhando e falando, meu Deus do céu. E os Estados Unidos financiavam, através da cultura, através de alguns órgãos nacionais, alguns políticos para barrar os projetos, né,
fazer com que o João Goulart perdesse essa força dele de querer ficar fazendo todas as coisas. Porque uma hora dessa, a chance que os Estados Unidos entendiam era que, primeiro, as organizações, lembra que eu falei da organização dos camponeses aqui que exigiam a reforma agrária? Primeiro, a ideia era que os Estados Unidos diziam, eles vão usar esse governo democrático e depois vão tomar o poder. Gente, essa era a ideia que todo mundo acreditava mais plausível, porque acontecia no mundo todo. Né? Não dá para dizer que sim nem que não, a gente precisa entender isso. Tá? Então, forte influência americana para que aqui não virasse uma Cuba, né? O que eles não queriam, uma Coreia do Norte ou uma China. E acontece o quê? Essa propaganda anticomunista e estes movimentos do Brasil em direção a esses países comunistas, socialistas, né? Assusta a sociedade brasileira. Né? Então acontece o quê? Juntamente com a sociedade civil e vários políticos e a Igreja Católica, organiza-se no Brasil a Marcha da Família com Deus pela Liberdade. E é um estrondo assim, de gente para a rua. Né? É muita gente na rua pedindo para que o Brasil fosse livre do comunismo. Né? Aquela coisa que se diz hoje da bandeira jamais será vermelha, tinha placas dizendo isso. Né? A nossa bandeira é verde e amarela, ela não jamais uma foice, um martelo. Tinha de fato placas nesse sentido. Então este movimento deu o quê? Respaldo da sociedade civil, né? Que olhava para os outros políticos, que olhavam assim para o João Goulart e falavam assim, olha aí malandro, ó, ninguém quer o que você está falando, fica ligeiro, tá todo mundo de olho, os Estados Unidos financiando, o mundo olhando, a sociedade falando, não queremos comunismo aqui, né? E acontece o quê? Forçadamente, né? Sobre represárias de que o nosso presidente poderia, de fato, realizar um golpe comunista aqui no Brasil, né, ele é forçado a se afastar da presidência. Né? Ele se afasta da presidência e pega um avião e vai de Brasília e depois ele iria para o Rio Grande do Sul. Percebam só, pessoal. A questão é golpe ou não é golpe? Todo mundo gosta de simplificar a situação, né? É golpe ou não é golpe? Eu sugiro a você que se for fazer uma prova, escreva golpe, tá? Agora vamos entender o que está acontecendo aqui. O nosso presidente só poderia ser deposto do jeito que foi se ele estivesse fora do Brasil sem nenhuma explicação. Ele não estava fora do Brasil, mas ele já tinha fugido, né? Então, tecnicamente é golpe, mas ele não iria voltar para o cargo. Né? Se ele voltasse para o cargo, seria de forma com repressão, com luta armada dos militantes pró-governo, e isso acarretaria aí, de fato, um banho de sangue, né? No Brasil. Os militares estavam prestes a proteger o lado da democracia e da sociedade civil, né? Então, a gente pode dizer que é um golpe, mas a gente pode entender o contexto histórico do que está acontecendo aqui. Né? Olhar de fora é sempre muito mais tranquilo. Então percebam que existiam forças opostas, uma agitação interna e detalhe, pessoal, os militares eles assumem o poder do Brasil, mas quando ele é deposto, quando o Jango é deposto, ele é deposto por força de governadores e deputados. Então, se a gente disser que foi um golpe, a gente tem que dizer que foi um golpe civil-militar. E os militares assumem depois, né? Assumem depois a presidência do Brasil. Né? Então a gente pode colocar este golpe, essa mudança, esse contragolpe, né? Essa contra-revolução, cada um vai dar um nome se quiser, depende do viés aí, né? Nas costas assim, né? Como encargo do Congresso e dos governadores, né? E eu vou deixar vocês aqui com o quê? Com a declaração do presidente da Câmara, dizendo que declara a vaga de presidente, a cadeira de presidente, e depois algumas escutas de rádio em que pessoas diziam atenção Brasil, quando de fato o governo João Goulart havia caído e nós entrávamos no período do regime militar no Brasil, que é tema da nossa próxima aula.
Aquele abraço, se inscreve aí, até a próxima. Tchau!